Todo dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Que bosta. Porque não é uma data para celebrar. É uma data para tentar chamar a atenção da humanidade que ela errou feio, errou rude. A gente está no meio da sexta extinção em massa. A gente está vivendo uma emergência climática. A gente já transformou o planeta num grande lixão a céu aberto. 20% da poluição industrial da água doce do mundo vem da indústria têxtil e a média de uso de cada peça no mundo é de apenas 7 vezes. E a gente está vivendo uma verdadeira crise de saúde mental, ou seja, não tá bom nem para o planeta e nem para o ser humaninho. E eu podia seguir aqui, gente, citando um monte de dados nada animadores que dizem respeito ao ambiente. E se diz respeito ao ambiente, diz respeito a nós, porque a gente vive no ambiente. A gente interfere no ambiente e a gente precisa sim dele para viver. Somos parte dele. Mas eu não quero falar sobre isso hoje. Eu quero falar sobre como sair dessa encruzilhada que a gente se colocou enquanto sociedade planetária. Eu sou a Fê Cortez e esse é o canal do Menos um Lixo. Bom, quando eu estava fazendo a pesquisa para o meu livro, Homo Integralis, uma nova história possível para a humanidade, a pergunta que não queria calar era: mas como a humanidade chegou até aqui? Se a gente já sabe o que está acontecendo, por que caminhamos rumo a esse suicídio coletivo? E aí veio essa resposta na forma de uma canalização e eu literalmente ouvi isso. Abre aspas. Os sapiens estão vivendo em um profundo desequilíbrio interno. Estão desconectados da polaridade que nutre, que dá vida. Aquela que é o alicerce do processo evolutivo, porque é a força por trás da criação. Eles se desconectaram do seu feminino. Fecha aspas. Uau, gente, que revelação, que fez todo sentido. E elaborando isso melhor, logo veio que a gente precisa mudar a lente para mudar o mundo. Porque o que a gente constrói fora é consequência de quem a gente é dentro. Então o capitalismo, a poluição, essa forma de vida só é possível porque a gente vê o mundo pela lente da separação. A separação entre homem e natureza, entre eu e você, entre tudo. A nossa lente é da separação. E a gente não muda baseado apenas na razão, na lógica. Se fosse assim, lá em 1972, depois da primeira conferência do clima, a gente já teria mudado o rumo da história. Mas a gente não mudou. A gente fez o quê? Apertou o pé no acelerador. E por quê? Porque a gente vive sob a lógica do patriarcado. Uma lógica de dominar, de ter o poder sobre. Uma lógica que assume que somos os mais inteligentes da teia da vida, sapiens, e que tudo está a nosso serviço. Mais precisamente a serviço do homem e branco. O patriarcado ele se fundamenta nessa visão de que um gênero é mais importante que o outro, que uma espécie é mais importante que todas as outras no mundo, mas isso não é verdade. E para a gente mudar essa lógica, o caminho não é exatamente lógico. Ele passa por despertar as nossas outras inteligências. E uma delas, que eu arrisco dizer a mais importante, é o sentir. Porque a conexão vem do sentir, não vem da razão. E o sentir vem da polaridade do feminino em nós. Feminino como polaridade, não como gênero. Eu vou deixar isso bem explicado aqui para não gerar dúvida, porque esse é um conceito novo. A gente não está muito acostumado a ver. Feminino enquanto polaridade constitui tudo que é vivo, diz a filosofia chinesa, né? É o yin, do yin e yang. E no meu livro eu falo um pouco mais sobre isso num trecho que eu vou citar para vocês lendo aqui. Abre aspas. Feminino e masculino são duas polaridades, negativo e positivo, e também polos da dualidade da mente humana. E somente através da integração desses dois polos é que alcançaremos a unidade necessária para a construção de um novo mundo. Porém, na história recente da humanidade e do desenvolvimento cultural que nos trouxe até aqui, grandes pensadores e filósofos ocidentais começaram a trazer o sentido de separação em relação a esses dois polos, onde um polo positivo, masculino, foi tido como bom, e o polo negativo, feminino, como ruim. Pitágoras, por exemplo, afirmou: existe o princípio do bem, que criou a ordem da luz e o homem, e o princípio do mal, que criou o caos, as trevas e a mulher, fecha aspas. E Aristóteles, abre aspas, no que diz respeito aos animais, o macho é por natureza o superior e dominador, e a fêmea inferior é dominada, e o mesmo deve se aplicar aos humanos, fecha aspas. Esse movimento também é claramente percebido nos pensamentos religiosos, que nos convidam a olhar sempre para o caminho do bom, da luz, e tendo as sombras, o sofrimento e o caos como lugares contra os quais os seres humanos precisam lutar. Enquanto precisarmos lutar contra o mal dentro de nós, não acolheremos as nossas sombras. Enquanto ainda deixarmos qualquer coisa fora do sistema e percebermos que devemos lutar contra ela, mais longe estamos da cura e da integralidade do ser. A cura está relacionada muito mais à forma como lidamos com essas sombras e as integramos na nossa vida do que lutar contra elas. Afinal, não existe fora. Qualquer separação é apenas ilusão. Fecha aspas. Então, gente, para que a gente tenha uma nova forma possível e plena de viver nesse planeta, é preciso primeiro a gente conseguir olhar essa sombra, acessar aquilo que está obscuro na gente. E esse lado obscuro é o feminino. Obscuro porque é interno, é das profundezas, é do útero.
O que a gente precisa é resgatar e integrar esse feminino nas nossas vidas. Para ontem. E Gaia tá chamando. E ela chama o feminino em nós. Nós, mulheres e também homens. Porque lembra, o feminino é uma polaridade, não é um gênero. E é ao yin que eu me refiro aqui. Então ele tá em homens, mulheres e como você queira se definir. É preciso a gente mudar a forma como a gente vê a nossa participação na teia da vida. E isso começa com um mergulho interno. Mas antes de mergulhar, a gente precisa abrir espaço para esse mergulho. Então, se você aí se sente cansada, exausta, achando que por mais que você tente dar conta de tudo, tá sempre deixando a desejar, isso tem tudo a ver com a crise que a gente vive fora no planeta. E eu deixo aqui um convite. Me segue lá no @FeCortez, porque eu tenho trazido muito esses conteúdos e eu tô criando um método para ajudar outras pessoas que querem se conectar com esse feminino, para que a gente possa acelerar esse processo. É isso. Feliz Dia Mundial do Despertar do Feminino e do Meio Ambiente, porque tá tudo conectado.